Bom, eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Será que eu consigo deixar de procrastinar se eu tiver uma orientação, um método adequado e consigo fazer a minha transição de carreira? Olha, eu posso te adiantar que sim, e eu mesma usei como a própria ciência comprova. E são 6 passos que eu vou te falar agora, então mãos na massa, porque vai ter bastante coisas que você vai ter que responder e pensar. E agora que nós já sabemos que a causa da procrastinação é mais sobre a gestão das nossas emoções, nós vamos juntos fazer um exercício que eu chamo de auditoria da sua procrastinação. Isto é, nós vamos descobrir quais são seus padrões de procrastinação e entender os motivos, como você procrastina, por que procrastina e como fazer para que a gente consiga seguir em frente. Então, primeiramente, eu gostaria que você baixasse o arquivo que nós elaboramos para você, porque nós iremos juntos fazer o exercício. E o link para baixar o arquivo está na descrição aqui desse vídeo, como também você pode encontrar na bio do meu Instagram. Eu vou explicar em detalhes o que precisa fazer em cada sessão. Os psicólogos, eles são unânimes em dizer que questionar-se é terapêutico porque a resposta está dentro de você. E nós estamos aqui para te ajudar você nessa jornada para fazer a sua transição de carreira. Portanto, acostume-se a fazer questionamentos em todas as situações da sua vida, principalmente para resolver algum problema. Isso eu aprendi na sociologia e eu chego à conclusão que é mais importante, inclusive, fazer uma boa pergunta do que ter uma boa resposta, uma resposta adequada. Então prepare que você vai responder várias perguntas que são bastante profundas, mas que eu tenho certeza que vão te ajudar a vencer a sua procrastinação, pelo menos racionalizar todas essas tarefas, essas atividades que você tem procrastinado. Bom, então, para a gente começar, primeiramente vai ser tarefas e atividades. Aqui você vai escrever todas as tarefas, todas as atividades que você está tem a tendência de procrastinar. Quando você pensa em fazer a sua transição de carreira, você fica totalmente travado, fica totalmente bloqueado, não consegue fazer. Por exemplo, liste tudo o que você pensar. E aqui você precisa ser muito honesto com você, o mais honesto possível, já que o nosso trabalho é racionalizar o máximo possível e dar esse primeiro passo para você conseguir o seu novo emprego, a sua nova carreira. E esse processo, ele é muito importante para organizar a sua mente, porque mudar de carreira pode ser mais fácil do que você imagina. Se você conseguir planejar, se você conseguir se organizar e parar de procrastinar. Então, depois que você faz toda essa lista, escolha uma tarefa de todas as tarefas que você tem para fazer a sua transição de carreira, combinado? Bom, o segundo é quando. É muito importante examinar situações em que a sua tendência a adiar tarefas ou trabalhos estão impedindo você de fazer a sua transição de carreira. Então, responda as seguintes perguntas. Prepare aí. Quando você procrastina? Você procrastina em que situações? Em quais situações você procrastina mais? Vou dar um exemplo. Você tende a procrastinar mais quando está no trabalho ou quando está em casa? Você atrasa algum trabalho quando não sabe como começar? Você tende a deixar de lado um trabalho ou uma atividade quando acha que não tem as ferramentas ou materiais ou conhecimentos suficientes? Bom, agora a gente vai para o porquê. Então, qual o motivo da procrastinação? Escreva as razões, os motivos, as desculpas, aqueles diálogos internos que você tem com você mesmo. Então, por que você procrastina? E conforme eu expliquei no primeiro vídeo, o que você acha que está causando a sua procrastinação? Você constantemente se distrai ou sente tão sobrecarregado que não sabe, inclusive, como começar e como fazer. Ou você se cobra demais e não consegue começar ou terminar. Ou você acha que a tarefa ou trabalho está além das suas habilidades ou qualificações?
Ou de repente você pensa que você não tem conhecimento e não sabe por onde começar? Então pense bem nessas perguntas. Olha, depois você precisa criar medidas, formas de começar. E a gente vai explicar como é que você pode fazer isso de uma forma bem simples. Bem simples. E conforme você vai descobrindo, é muito importante você entender os padrões de por que você procrastina. Bom, a quarta etapa seria emoções e pensamentos. Como eu disse no primeiro vídeo, nós geralmente procrastinamos quando existe um pensamento, um sentimento, uma crença que nos impede. Ou seja, a procrastinação é um comportamento emocional. Por isso que é importante examinar as emoções em que a sua tendência em adiar as tarefas ou trabalhos estão impedindo você de atingir os seus objetivos, que é fazer a sua transição de carreira ou de emprego. Então, dar nome às emoções é muito importante para você processar essas emoções e sentimentos. E dando nome a essas emoções, é possível reconhecer o contexto, as situações em que essas emoções surgem e tentar racionalizar. Então, escreva sobre isso e o que eu tenho certeza que vai te ajudar. E quando você terminar essa lista, de novo, procure padrões das suas emoções e pensamentos envolvidos. Como, por exemplo, o medo de falhar, o medo de ser incompetente, o medo do que os outros vão pensar, o medo de arriscar, de não ser valorizado, o medo das incertezas, enfim, são vários medos, inseguranças que provavelmente você tem e é interessante entender. Então se questione, por que eu estou com dificuldade em fazer essa tarefa? Por que me sinto tão mal ao realizar essa tarefa? Porque não consigo começar a fazer o que é necessário e fundamental e eu sei que eu preciso. Quando tudo isso começa, eu tive alguma experiência ruim relacionado a essa tarefa? Quando tem algum sentimento incontrolável e irracional sobre o que está fazendo e não terá nenhum sentimento? Pense nisso. A partir do momento que você sabe, entende, descobre os seus medos, emoções, sentimentos, esses bloqueios emocionais, é mais fácil de nós trabalharmos para melhorarmos essa situação e decidir o que a gente pode fazer com ela. Então lembre-se também que essas emoções positivas e negativas, elas também são temporárias. Quando acontece alguma coisa ruim, a gente pensa que vai ficar ruim a vida inteira, não é verdade? Mas não, elas são temporárias. Pense bastante nisso. Então, entre em ação. E mesmo com emoções de desconforto, aquele incômodo, tente agir. E para mim, pessoalmente, isso me ajudou a terminar vários projetos com essas pequenas dicas. Combinado? Agora, o quinto passo é eliminar. Esse passo ele é também bastante importante porque a gente tem tanta coisa para fazer, tantas coisas que a gente se coloca e acha que a gente tem que fazer e que a gente precisa fazer. E isso é totalmente contraproducente, não oferece nenhum resultado. Então, estabeleça o que é importante e significativo para a sua vida profissional e para a sua transição de carreira principalmente. Então lembre-se que a sua prioridade aqui é fazer a sua transição de carreira, que está em jogo a sua satisfação e as demais tarefas, elas podem esperar. Afinal, o que realmente importa aqui é a sua satisfação, a sua felicidade, a sua qualidade de vida. Então, foque e elimine todo o resto. E aí faça as seguintes perguntas. Essa tarefa é crucial para que eu possa mudar de carreira? Sempre faça esse questionamento. Eu posso decidir eliminar da minha lista ou fazer em um futuro distante, planejar para um futuro distante? Eu tenho condições de, ao invés de eliminar, me permitir a fazer menos de outras tarefas que não são tão significativas? Decida ou não fazer essas tarefas, estipule um prazo para essa decisão, porque caso contrário você também pode estar postergando e procrastinando em decidir o que você vai fazer ou não. Então, número 6, pequena ação. Selecione
uma pequena tarefa que possa ser concluído em 5 minutos apenas. Isso mesmo, as pesquisas dizem 5 minutos. Então, a dica de ouro é: pegue uma tarefa que você está procrastinando, divida essa tarefa no menor passo possível para facilitar a começar a tarefa. E essa é uma das melhores técnicas para as pessoas que lutam com a procrastinação. E o milagre dos 5 minutos funciona da seguinte maneira: pergunte a si mesmo, o que eu posso fazer em menos de 5 minutos agora e possa dar o meu primeiro passo para mudar de carreira? Então aqui a palavra-chave é 5 minutos e hoje, agora, não é amanhã e nem depois, combinado? Ou seja, você fará em um período muito curto de tempo e que irá facilitar a começar e terminar a tarefa, e dessa forma dando aquela satisfação, aquela motivação de você sempre começar ou recomeçar a tarefa. Então pense comigo, se você acha que entrar em contato com 50 pessoas para aumentar o seu networking, você provavelmente não irá saber como dar o seu primeiro passo, porque você vai ter preguiça. 50 pessoas é muita gente, é bem provável então que você vai procrastinar porque você foca no número. E agora, se eu te disser que você precisa contactar uma pessoa por semana e que já é o suficiente para você começar? Você não acha que uma pessoa é um número bastante administrável, controlável e que é possível? Pois é, e esse é o segredo. Se você quiser correr uma maratona, você precisa começar a preparar um tênis. Se você quiser fazer um bolo, você precisa procurar uma receita. Então, começar com pequenos passos. E depois de identificar essa pequena ação, esse pequeno passo, eu super recomendo que você cronometre. E use um timer físico. E cronometre e configure para 5 minutos, faça a tarefa em 5 minutos e você pare. Para de fazer, vai fazer outras coisas. E as pesquisas elas mostram que uma vez que você começa algo, é muito provável que você termine. E isso se deve a um fenômeno chamado efeito Zeigarnik, que diz que as tarefas inacabadas são mais propensas a ficarem presas na nossa memória. E como é que isso acontece? Vou te explicar. Quando você inicia uma tarefa, o cérebro ele reage instantaneamente, visualizando e exagerando a dificuldade dessas tarefas futuras, causando estresse e ansiedade. Então isso torna o primeiro passo mais complicado psicologicamente e explica o desconforto de começar uma tarefa. Então, enquanto você não termina a tarefa que começou, você sente aquele desconforto psicológico que impulsiona a voltar a realizar a tarefa. Olha só que interessante. E sabe aquela sensação de inquietude, de angústia, de preocupação, que não conseguimos descansar não conseguimos ficar sossegados até que a gente consiga terminar aquela tarefa? Pois é, esse é o efeito Zeigarnik em ação. Então a solução aqui é dar o primeiro pequeno passo imediatamente e deixar que o desconforto psicológico, traduzido pelo efeito Zeigarnik, te ajude a terminar a tarefa. Não é interessante? Então lembre-se, pequenas ações são ações importantíssimas. 5 minutos podem fazer toda a diferença para você poder fazer a sua transição de carreira. Inclusive tem uma pesquisa feita pela Harvard Business School que ela comprovou que a produtividade ela está intrinsecamente muito ligada à motivação e às pequenas vitórias que você consegue ao longo do dia ou das tarefas. Então, depois que começar com 5 minutos, você vai continuar um outro dia e ir aumentando gradativamente o seu tempo de trabalho. Tem uma outra técnica muito interessante chamada técnica Pomodoro. Essa técnica funciona assim: você configura o seu cronômetro em 25 minutos. Aí você concentra-se na tarefa por 25 minutos, depois você faz uma pausa de 5 minutos.
Aí você pode usar esse ciclo várias vezes ao dia para focar em alguns trabalhos que você precisa terminar. E às vezes tudo que realmente precisa é a energia de ativação para começar. E essa técnica Pomodoro, ela vai te ajudar. E eu recomendo, super recomendo que você use um cronômetro físico. Não é o cronômetro do seu celular, porque o celular ele tem muitas distrações. Às vezes você pode abrir o seu celular, aí tem uma mensagem no Instagram, tem uma outra notificação, você resolve ver o seu e-mail e afinal você nem usa o seu cronômetro. E às vezes até você esquece porque você abriu o seu celular. Então eu super recomendo um cronômetro de cozinha mesmo, super simples. Combinado?